Olá! Hoje nós iremos falar sobre o sistema endócrino. Muito bem. O que seria o sistema endócrino? Bom, o corpo humano, qualquer organismo na verdade, precisa organizar suas funções, as funções das suas células, as funções dos seus tecidos, de uma maneira que elas estejam coordenadas. Então, basicamente, classicamente falando, a gente tem dois sistemas que fazem isso. Fazem isso o quê? Fazem a função de comunicação e coordenação de funções celulares. Pois bem, um deles é o sistema nervoso. O outro é o sistema endócrino. Eles funcionam de maneiras diferentes. E nós vamos estudar aqui como que o sistema endócrino executa essa atividade de extrema importância. Bom, ele integra as funções orgânicas. E para isso, ele precisa usar algum dispositivo. No caso, ele utiliza os hormônios. Muito bem. O que seriam hormônios? Hoje em dia não existe uma definição muito precisa para isso. Classicamente falando, são substâncias que são liberadas na corrente sanguínea e que vão agir em outras células, modificando, alterando alguma coisa nessa outra célula, a síntese de determinada proteína, por exemplo. Entretanto, várias substâncias químicas agem da mesma maneira e não se encaixam nessa definição clássica do hormônio que eu acabei de falar. Então nós vamos dar a seguinte definição do livro da Margarida de Melo Aires, que é: hormônio é uma substância química não nutriente capaz de conduzir determinada informação entre uma ou mais células. Aqui está. Mas como que o hormônio faria isso? Bom, ele faz isso através dos famosos receptores das células. Esses receptores, como deve ser abordado em outro vídeo, podem estar na superfície da membrana celular, por exemplo, podem estar no próprio citosol da célula, ou podem ainda estar na membrana nuclear. Então eles agem por aqueles mecanismos de transdução de sinal, os receptores, alterando assim a função de determinada célula. Então a base do sistema endócrino é essa. Aqui nessa figura nós temos as glândulas do sistema endócrino, das quais a gente vai falar logo mais. Sobre a ação ainda dos hormônios, o que é que nós temos a falar? Bom, existe, logicamente, um tempo de ação para cada substância. O tempo que ela demora para modificar o que um organismo está apresentando em termos de função orgânica. Isso pode levar tempo, ou pode ser imediato. Então, existe um tempo de resposta, vamos chamar assim, tempo de resposta, que pode ser rápido, ou pode demorar um pouco. Rápido quanto? Pode ser questão de segundos. Como é o caso, por exemplo, da adrenalina, que quando liberada, rapidamente aumenta a frequência cardíaca do coração. Por outro lado, pode demorar horas ou dias, como é o caso do hormônio do crescimento, o GH, que, por exemplo, aumenta a síntese proteica em determinado tecido. E isso faz sentido dependendo de como que ocorre a transdução de sinal que eu acabei de falar. Quer dizer, se ela demora um pouco mais para exibir resultado, ou se é uma coisa simples, que mexe meramente num canal iônico, por aí vai. Então, o tempo de resposta é importante em relação aos hormônios. E ainda sobre eles, nós temos algumas vias pelas quais um hormônio pode agir. E aqui a gente vai dizer quais são essas vias. Bom, vamos supor que você tem uma célula aqui, produtora de hormônio, certo? Produtora de hormônio. Aqui o núcleozinho. Classicamente falando, o sistema endócrino
a gente estuda da seguinte maneira: ela está aqui e vai liberar, vamos colocar um vermelho melhor aqui, vai liberar substância na corrente sanguínea e vai atingir um tecido distante, que está aqui com outra célula, certo? Agindo naquele esquema de transdução de sinal e tudo mais. Então tá, a célula produz hormônio, ele vem até aqui, simples, pela corrente sanguínea. Então ele pode atingir, significa o quê? Que o hormônio atinge alvos distantes, em primeiro lugar, e que ele pode ter uma resposta sistêmica, isto é, atingir vários tecidos ao mesmo tempo. Essa não é a única via pela qual um hormônio pode agir, e ela tem um nome, é a via endócrina. Há ainda outras opções que ocorrem no organismo. Uma delas é uma célula que, em proximidade com a outra, liberar uma determinada substância no interstício e ela acaba se ligando a um receptor da célula vizinha ou de célula aqui próxima do próprio interstício. Dessa forma, atuando sem precisar entrar na corrente sanguínea. E essa é a via parácrina. Por último, nós temos ainda a possibilidade da célula liberar aqui um hormônio ou uma substância química que a gente dá o nome de hormônio, né? Ou que tem função idêntica à do hormônio, e ela acaba se ligando a receptores da própria célula sensíveis a essa substância. E essa é a via autócrina, quer dizer, a célula nela mesma. Autócrina. Muito bem. E isso ocorre nas diversas partes do nosso corpo e, em especial, nas nossas glândulas endócrinas clássicas, que estão aqui representadas. E vou aqui falar o nome de cada uma. Seria aqui, no caso, logo abaixo do hipotálamo, a hipófise, que é uma glândula muito importante, também chamada de glândula mestre. Ela controla outras glândulas. A gente vai ver isso em outro vídeo. Aqui, na região do pescoço cervical, nós temos a tireoide. E acima dela, às vezes dentro ou atrás dela, nós temos glândulas pequenas, chamadas de paratireoides. Descendo mais, nós temos o pâncreas endócrino. O pâncreas, um órgão muito interessante, ele tem uma parte endócrina e outra parte exócrina com funções absolutamente diferentes. Pâncreas. Logo acima dos rins, nós temos as glândulas suprarrenais ou adrenais. Essa figura não está com a anatomia muito bem representada não, mas dá para ter uma noção. E por fim, as glândulas que são particulares do sexo, né, do gênero da pessoa. No caso da mulher, nós temos os ovários. E no homem, os testículos. Totalizando 7 glândulas endócrinas no organismo. E são só essas glândulas que produzem hormônio? Não, alguns outros tecidos produzem. Um importantíssimo, por exemplo, é o hipotálamo, logo acima da hipófise, que tem função importante de controle da liberação de hormônios da hipófise, que veremos em outro vídeo. O trato gastrointestinal também, o próprio coração libera substâncias que agem como hormônio, modificando a atividade de outros órgãos. Ou ainda, no caso de neoplasias, que podem liberar substâncias que, no caso, vão agir da mesma forma que os hormônios. Pois bem, então, os hormônios têm uma natureza química. E eles podem ser de 3 tipos. Podem ser peptídeos, podem ser derivados do metabolismo de aminoácidos, é o caso das catecolaminas, que são derivadas do metabolismo da tirosina, e podem ser derivados do metabolismo do colesterol, são os famosos hormônios esteroides.
Então, os hormônios têm essa natureza química, a gente vai falar sobre eles mais detalhadamente em outro vídeo. Bom, por fim, nós sabemos que os hormônios podem ficar livres na corrente sanguínea, né? Ou ligados a proteínas carreadoras, que se chamam, né? Livres ou ligados. E isso é particularmente importante para alguns hormônios. Um exemplo deles é o hormônio da tireoide, os hormônios da tireoide, o T3 e o T4. Também serão abordados em outro vídeo. Então, por que isso acontece? Bom, primeiro nós podemos pensar que essas proteínas ligadas aos hormônios no sangue formam uma espécie de reservatório, reserva hormonal. Seriam hormônios já prontos para executar a sua função e que estão lá reservados para isso no sangue. Então, caso haja necessidade, já existe essa reserva. Outra função seria aumentar o tempo de meia-vida de um hormônio. Justamente porque, dependendo do hormônio, ele livre, é o caso dos hormônios da tireoide, tem um tempo de meia-vida muito curto. E ele acaba sendo degradado rapidamente e fica pouco tempo na corrente sanguínea. Enquanto eles têm um tempo de meia-vida curto, livres, ao estarem ligados a proteínas carreadoras, eles já podem durar dias, né? No caso, você tem uma diferença muito grande de segundos para dias. Isso tem uma regra geral, que aqueles que estão ligados a proteínas são hormônios de tempo de resposta em longo prazo, que geram, por exemplo, a síntese proteica. Enquanto que aqueles que têm um tempo de meia-vida que estão livres, normalmente geram resposta de curto prazo, que são as catecolaminas, por exemplo, que eu falei aqui, né? A adrenalina é uma delas. Por fim, o sistema endócrino tem um mecanismo de feedback. Que será abordado em outro vídeo. Mas é importante que um sistema como esse tenha como se retroalimentar, quer dizer, manter a homeostase do corpo, que é o fundamento da fisiologia geral. Nós chegamos então ao final do vídeo. A bibliografia utilizada foram esses 2 livros muito bons: Medical Physiology, do Boran e Boule-Paet, 2ª edição revisada, e um livro brasileiro excelente, Fisiologia, da Margarida de Melo Aires, 4ª edição.